Fluminense tem negociação avançada por reforço e o governo do estado oficializou o acordo de patrocínio de colaboração com os 3 clubes do futebol carioca que estarão na Copa do Mundo de Clubes lá nos Estados Unidos. Teve um deles pedindo mais dinheiro, pois é, já falar sobre isso aqui também. Tem informação sobre uma pesquisa de torcida mostrando a porcentagem que cada clube tem dos seus torcedores consumindo produtos oficiais, um dado muito importante, e 2 jogos da categoria lá de Xerém pra gente falar pra vocês. Beleza? Então é muita coisa do Flusão nesse vídeo aqui. Desde já eu te convido a deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra não perder nada. Depois da vinheta a gente vai falar muito do Flusão. Não é segredo para ninguém que o Fluminense está no mercado da bola em busca de reforços visando a Copa do Mundo de Clubes e que jogadores do meio para frente, principalmente um atacante de lado ali com capacidade de 1 contra 1, é um dos principais alvos do Fluminense. E hoje saiu pela manhã informação de um jogador que tem negociações avançadas com o tricolor. De acordo com o jornalista Carlos Taracher, o Soteldo está muito próximo de ser reforço do Fluminense. Após a publicação pelo jornalista, outras fontes também confirmaram a informação, como por exemplo a Rádio Melão, que é sempre muito bem informada sobre o Fluminense. O Soteldo tem 27 anos e atua nesse momento no Santos. E aí a informação lá do litoral paulista, vindo do Lucas Musetti, do UOL, que é um jornalista muito bem informado sobre as situações do Santos, é de que o Fluminense fez sim uma proposta de compra pelo atacante, mas que o Santos entende que é difícil que o negócio saia. Isso porque um dirigente santista teria dito ao UOL Sport que o Fluminense não deve alcançar o valor solicitado pelo alvinegro praiano para contratar o atacante venezuelano. O Soteldo é um cara, que já teve muito destaque lá atrás. Em 2020, por exemplo, ele era um dos principais nomes daquele Santos que, ao lado do Marinho, chegou à final da Copa Libertadores da América, acabou sendo derrotado pelo Palmeiras, saiu, foi lá para o Canadá, para o Toronto, voltou ao Brasil, não conseguiu recuperar o seu desempenho que teve naquela temporada. No último ano, quando o Santos caiu, ele esteve emprestado ao Grêmio, e aí trabalhou com o Renato Gaúcho, e agora, lá novamente no Santos, também não tem conseguido se destacar muito na temporada. Inclusive, fiz um levantamento aqui no portal SofaScore dos números do Soteldo nessa temporada. Ele tem 19 jogos, não marcou nenhum gol, 0 gols marcados e 2 assistências distribuídas, ambas ali no Campeonato Paulista. Então é um cara que não vive claramente o seu melhor momento, mas tem a confiança do Renato Gaúcho, Essa negociação é um pedido do treinador do Fluminense, que trabalhou com ele no ano passado lá no Grêmio. Dando a minha opinião rapidamente aqui sobre isso, preciso saber, claro, dos valores envolvidos, quanto que o Fluminense pagaria ao Santos para comprar o jogador, como é que seria o salário do Soteldo e tudo mais. Mas por ser um jogador de 27 anos e que a gente sabe que tem uma qualidade técnica acima da média, eu seria sim a favor. Claro, o Soteldo vem tendo bastante problemas com lesões nos últimos anos, isso aí é algo para a gente ficar também de olho, Não adianta também trazer o cara para ele não conseguir jogar, não conseguir estar em campo. Mas é um jogador que, tecnicamente falando, me agrada, embora não viva seu melhor momento. E aí uma outra situação, Muita gente olha pro Soteldo como se fosse um cara velho, porque a gente ouve falar do Soteldo há muito tempo, Mas o Soteldo chegou muito cedo aqui no futebol brasileiro. Ele tem somente 27 anos, ele é um jogador jovem, tá? Em tese tá na flor da idade ali, por mais que, repito, tenha problemas com lesões nos últimos anos. Então eu acho que é uma aposta válida. É um cara que agrega em qualidade, ele inteiro, a gente sabe que tem uma capacidade de drible boa, sabe fazer gol, dar assistência e tudo mais, embora viva um momento de seca já desde o ano passado, não tenha marcado muitos gols, mas talvez uma mudança de áreas possa fazer bem ao jogador. Então, a princípio, eu sou sim a favor dessa contratação. Quero saber de você, ligadinho aqui na Central, qual é a sua opinião? Soteldo no Fluminense, é a favor ou contra? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Temos uma estatística aqui muito interessante para trazer para vocês, que foi levantada pelo YouGov, que é uma rede de pesquisas ali pela internet que analisa o perfil comportamental de diversos consumidores. E aí eles analisaram os consumidores do meio do futebol. Essa pesquisa foi conduzida durante um ano com rastreamento contínuo e teve mais de 70 mil entrevistas com brasileiros maiores de 18 anos. E o objetivo deles ali foi levantar a porcentagem da torcida de cada clube brasileiro que consome produtos oficiais ao longo do ano.
Quem lidera essa pesquisa é o São Paulo. 30% da torcida são paulina consumiu produtos oficiais do São Paulo. Flamengo vem em segundo com 29,4%, Corinthians em terceiro com 28,2%. Fluminense nessa lista está em nono lugar, 19,6% da torcida tricolor consomem produtos oficiais. Acho que isso pode ter, claro, a ver com a temporada passada do Fluminense, né, que não foi uma temporada tão boa, então isso naturalmente não empolga tanto o torcedor para fazer esse tipo de aquisição. A gente sabe que cada vez está mais caro esse tipo de produto, mas você ter ali na faixa de 20% dos seus torcedores consumindo produtos oficiais não é um número ruim não, tá? Aqui no Rio de Janeiro o Vasco ficou à frente, ficou com 27,5%, Botafogo está atrás de nós com 17,9%, dos torcedores consumindo esses produtos, né? É uma tecla que a gente sempre bate aqui. O Fluminense tem uma torcida muito engajada. Nossa torcida pode não ser a maior do Brasil, né? Tem pesquisas aí que botam, eu não acredito muito, né? Botam o Fluminense muito lá embaixo, como 12ª, 11ª, 13ª torcida do Brasil. Eu não acho que seja tão baixa assim, mas é uma torcida sempre muito engajada, né? Todo mundo que faz parceria com o Fluminense relata isso, né? De bons números de venda, bons números de distribuição de camisa e tudo mais. Isso é muito importante para o clube, né? Para a marca, para valorizar nesses acordos de patrocínio. Vamos falar um pouquinho agora de categoria de base, vamos falar de Xerém. Tem duas partidas que eu quero trazer os resultados aqui para vocês. Só antes, deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral em todo vídeo. Eu convido você que está assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você está acompanhando a Central Fluminense. A gente gosta demais de saber até onde nesse mundo gigantesco o canal consegue alcançar. Galera, chega junto, comenta, sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Então nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Carlos Calhau de Valença, para o Marcone de Teresina no Piauí, Jorge Pereira de Madureira, Milton de Ipanema, Minas Gerais, José de Imperatriz no Maranhão e para o Lauderan do Distrito Federal. Um abraço para a galera tricolor ligadinha aqui na Central Fluminense, convite mais do que reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Comente aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos acompanhando. Quero começar falando aqui sobre o Sub-16 tricolor que disputou a partida de ida da semifinal da Copa Rio. Foi Vasco e Fluminense, primeiro jogo, vai ter a segunda partida no domingo, agora dia 8 lá no estádio Marcelo Vieira, mas o Fluminense acabou sendo derrotado nesse primeiro jogo. Uma derrota magra, né? 3-2 para o Vasco. O Fluminense, vale lembrar, tem vantagem do empate no agregado, então precisa de uma vitória simples no domingo para poder conseguir a sua classificação à final da competição. O Fluminense esteve escalado nesse jogo com o Zafir, Danilo Soares, José Alberto, Cassiano, Richard Lucas, no meio-campo Guimarães, Ronald, Gabriel Justin e Carlos Miguel, lá na frente Danilo Melo e Gabriel José. O Fluminense tinha alguns desfalques para essa partida, o atacante Maxwell, que tinha dado assistência para o Gabriel José no gol contra o AZ Alkmaar, lá no torneio do Caribe, desfalque nessa partida, tá? Estava suspenso, não jogou esse jogo. Além dele, tem alguns jogadores machucados: Arthur Gama, Breno Cordeiro, Breno Ribeiro, Danilo Amaral, João Pedro, Léo Capato e Otávio. Todos esses estão no departamento médico. E o zagueiro Fábio e o lateral esquerdo Richard Wendel estavam com a equipe sub-17, portanto não puderam atuar na partida. No jogo, o Fluminense saiu na frente do placar. Foi esse belo gol aí do Guimarães, ó. O lateral foi cobrado, a bola ficou viva ali, ele pegou de primeira de fora da área e abriu o placar para o Fluminense. O Vasco eventualmente empatou e virou a partida e o Fluminense voltou a empatar o jogo. Foi nessa bela jogada aqui, ó, o Jean Carlos vem pela direita, acerta esse lindo cruzamento e o Gabriel José marca o gol de empate do Fluminense. Depois, né, o Fluminense acabou sendo derrotado, tomou mais um gol ali no final da partida e o jogo acabou em 3-2 para o Vasco. Mas algumas coisas que eu quero destacar aqui. Primeiro, bela jogada do Jean Carlos, esse cruzamento de 3 dedos aí é coisa de quem sabe, tá? Isso aí, gostei muito do que eu vi nessa jogada. E mais uma vez, né, o Gabriel José metendo gol. A gente falei muito aqui na época do torneio do Zé Gaidu, né, o torneio do Caribe, lá sub-16 o Fluminense disputou. Todos os jogos que o Fluminense fez gol, teve gol do Gabriel José. Mais uma vez agora na Copa Rio contra o Vasco da Gama, ele marcando gol. É um atacante que vem mostrando realmente um faro de gol muito, muito bom, né? Um faro ali de artilheiro, um jogador para a gente ficar de olho. Indo agora pro Sub-18 do Fluminense, o Tricolor está disputando a Copa Metade ao Mundo
né? É um torneio promovido pelo Independiente Del Valle, né? Então as partidas ocorrem lá no CT do clube. É um torneio sub-18. O Fluminense está novamente essa temporada disputando a competição. Teve partida contra o Atlético Nacional da Colômbia e o jogo ficou empatado em 1-1. O Fluminense saiu perdendo no placar, mas empatou com esse gol aí do Arthur Henrique, ó. Veio o cruzamento lá da direita, o Arthur Henrique sobe ali, a bola fica viva, ele bate no canto e empata o jogo para o tricolor. Esse torneio são 3 partidas na fase de grupos, né? Então a classificação do Fluminense, a decisão dessa vaga vai ficar para a última rodada, quando o tricolor irá enfrentar o Peñarol do Uruguai. E hoje aconteceu a cerimônia que iria oficializar o acordo de patrocínio de incentivo do governo do estado do Rio de Janeiro para os clubes cariocas que estão na Copa do Mundo de Clubes. A gente falou sobre isso aqui, foi publicado já no Diário Oficial que o governo do estado do Rio de Janeiro iria dar um apoio ali, um incentivo de R$1 milhão para cada um dos clubes participantes, a fim, né, de promover o evento, que no caso do Fluminense vai ser a Casa Fluminense lá em Orlando, um lugar ali que vai, né, ter um momento ali de confraternização e de apresentação da história do Fluminense, por conseguinte história do futebol carioca também lá em Orlando. O governo do estado entende que é muito importante nesse momento. O Rio de Janeiro é a única cidade do mundo que tem 3 representantes nesse torneio, né? Então é algo muito importante, é uma maneira, uma oportunidade que tem de fomentar inclusive o turismo aqui na nossa cidade, né? A gente já sabe que o Rio de Janeiro é muito bem visto pelo turismo, né? Vem muito turista para cá, mas o governo do estado, né, ali a Secretaria de Turismo e tudo mais, entende que esse torneio e esse incentivo aos clubes pode ser algo para ajudar a fomentar ainda mais esse turismo no Rio de Janeiro. Então, os 3 clubes recebendo esse valor ali de R$1 milhão, mas o Diogo Dantas do Globo trouxe a informação de que o Flamengo não estava satisfeito com esse valor. O Flamengo pediu um valor maior para o governo do estado, mas o pedido acabou sendo recusado. Então, no final das contas, né, Fluminense, Flamengo e Botafogo, todos eles faturando R$1 milhão para investir nessas suas ações de marketing lá nos Estados Unidos ao longo da competição da Copa do Mundo de Clubes. Vale lembrar, hein, o Fluminense viaja hoje à noite para os Estados Unidos, foi divulgado já de maneira oficial a programação tricolor, 6h30 os caras estão se reunindo, se concentrando lá no CT, vai ter o jantar e tudo mais, depois vão se encaminhar para o aeroporto, onde embarcam e vão lá, primeiramente vão para Colômbia, né? O Fluminense vai treinar em Colômbia, vai ficar ali alguns dias, mas os jogos são em Nova York, a distância não é muito grande não, tá? Os jogos são em Nova York, os primeiros 2 jogos do Fluminense nessa competição. Quero saber de você, torcedor tricolor ligadinho aqui na Central. Tá ansioso, tá animado com esse torneio? Porque eu tô muito. Então deixa seu comentário aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço aos nossos tricolores. Tamo junto.